Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP, Paulo de Tarso. Nós continuaremos agora a estudar a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 7 dessa segunda parte, o capítulo que fala sobre a volta do espírito ao mundo da matéria, ao mundo corporal, como nós vemos no título desse sétimo capítulo. Estudaremos hoje as questões que vão de 361 até 366. Essas questões compõem o item Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, convido os queridos irmãos, as queridas irmãs, à nossa prece inicial. Então vamos lá. Todos nós agora com as mentes voltadas à paz, com o coração tranquilo, convidemos o nosso amado Mestre Jesus a se aproximar de nós, a abençoar o nosso estudo, para que possamos compreender bem o conteúdo de O Livro dos Espíritos, para que possamos abrir em nós os canais necessários para a recepção das influências dos bons espíritos, de nossos anjos da guarda, nos protegendo, orientando, consolando e instruindo. E que assim, Senhor, possamos terminar esse estudo melhores do que quando começamos e fortalecidos à prática do seu Evangelho. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, o nosso tópico de hoje é faculdades morais e intelectuais do homem. Nós temos aqui nessa primeira parte de O Livro dos Espíritos, nessa segunda parte de O Livro dos Espíritos, mais uma vez essa oportunidade de olharmos um pouquinho melhor para nós mesmos e de repensarmos quem nós somos, repensarmos a nossa existência do ponto de vista da nossa essência, de quem nós somos, do que nós somos em verdade. Espíritos imortais em progresso constante. Então, tendo já estudado algumas características dessa vida maior, né, da vida do espírito imortal, da vida inclusive do espírito imortal sem o corpo, agora nós estamos estudando já os princípios do retorno do espírito à vida corporal. Vimos o prelúdio dessa volta e começamos a estudar já a ligação mais íntima do espírito com o corpo. E agora a gente continua aprofundando essa temática, olhando um pouquinho mais de perto para a questão das faculdades morais e intelectuais. E por que isso corresponde a um aprofundamento da temática? Bem, isso é muito simples da gente pensar, né? A gente está olhando para essas questões da união entre alma e corpo e a gente está sendo obrigado a analisar mais do que simplesmente a união. Nós estamos sendo obrigados agora a analisar o que persiste, o que é de fato que pertence ao espírito imortal e o que não pertence. Então, porque ah, muitas coisas vão acompanhar o espírito na sua vinda ao plano material. Entre elas, como a gente vai ver agora, as faculdades morais e intelectuais, que são próprias, né, do espírito. Elas estão localizadas no espírito e não no corpo. Bom, então a gente vai aprender hoje que a origem das qualidades morais e intelectuais do homem, a causa dessas qualidades morais e intelectuais é o espírito. É o espírito que é dono dessas faculdades e não o corpo. Então aqui a gente pode pensar um pouco a relação entre o progresso do espírito e as suas manifestações na vida corporal. É interessante, né, da gente pensar dessa forma. Bom, hoje a gente vai abrir mão um pouquinho daqueles bloquinhos, né, de questões que a gente faz com temáticas, porque são poucas questões que a gente vai abordar hoje, que a gente vai aprofundar, que a gente vai estudar.
E, portanto, essas poucas questões elas têm um fio narrativo muito próprio delas, né? Elas estão dentro dessa mesma temática. Então a gente não vai separar naqueles bloquinhos que a gente está acostumado. Mas a gente não vai sentir falta disso, porque as questões vão, por si só, trazer essas reflexões, né, a respeito da nossa essência, do que nós somos essencialmente, trazer essa informação importante de que nossas faculdades morais e intelectuais estão de fato ligadas à nossa essência de espíritos imortais. Isso é de extrema importância, porque se não estivessem ligadas à nossa essência, pode ser que nós as perderíamos em algum momento, e dali para frente a gente pode pensar então essa relação, né, que nós dizíamos agora, do crescimento, do progresso moral do espírito com com o uso, né, de suas faculdades intelecto-morais. Muito bem, vamos lá então, vamos às perguntas e respostas de hoje, começando aqui na questão de número 361, já com a exposição do tema, né, que é o tema do título. Kardec pergunta qual é a origem das qualidades, primeiramente das qualidades morais, né? O título já nos avisa que a gente vai estudar as morais e as intelectuais, mas Kardec começa o estudo pelas qualidades morais, boas ou más. Qual a origem no homem dessas qualidades? É importante saber a origem. Importantíssimo a gente saber qual é essa origem, porque, como dizíamos há pouco, se ela não for do espírito, está sujeita às transformações da matéria. E a gente já teve informação aqui no livro que somos reencarnacionistas, né? Somos espíritos que reencarnam. Nós espíritas somos reencarnacionistas. Aprendemos que somos espíritos que passam pela matéria diversas vezes. Bom, se alguma qualidade moral está relacionada diretamente à matéria do nosso corpo, ela se perderá de uma encarnação para outra. Isso é óbvio. Então, saber a origem é muito importante para a gente. Vejam, se a origem das qualidades morais não for o espírito, que é aquilo que persiste da individualidade do ser, que é ele mesmo, né? A individualidade do ser, de encarnação em encarnação, se não estiver ali, algo pode se perder. E ele, portanto, deixa de ter responsabilidade ali no trato, no desenvolvimento, nas consequências de suas qualidades morais. Então, vamos lá, para a resposta. Qual a origem das qualidades morais? São as do espírito nele encarnado. A do espírito que está encarnado em um corpo. Então, as qualidades que o espírito, que o homem tem são as qualidades do espírito. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, só para a gente não perder o fio da meada, né? As qualidades morais estão naquilo que é imortal. Não estando no corpo, nós, por consequência, não estamos sujeitos a algum tipo de influência orgânica irresistível no que diz respeito à nossa personalidade, né? A gente encontra crianças que nascem já com certas predisposições e com certas condutas, com certos traços de caráter que são muito marcantes. E no decorrer da vida também não é muito difícil da gente ouvir as pessoas dizerem frases do seguinte tipo: "Ah, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. E vou ser sempre assim", como dizia a música da Gabriela, né? Gabriela nasceu assim, sempre foi assim, sempre será assim. Parece que a gente tem uma personalidade fixa, imutável, e a gente não tem muito assim o ímpeto de querer mudar aquilo que a gente reconhece que é, a respeito do nosso caráter, da nossa personalidade, de nossas qualidades morais. Até mesmo de alguns hábitos, de alguns impulsos que a gente tem. Bom, o livro dos Espíritos está dizendo que para a gente que não é bem assim, né? Então a gente não é irritadiço por causa do corpo. A gente não tem propensão a algum ou outro hábito por causa do corpo. É porque o espírito cede aquilo.
O corpo pode pedir a alimentação, mas o excesso é uma questão do espírito. E assim com diversas outras questões da vida de um espírito encarnado, né? A ambição, a cobiça, o sexo e tantas outras coisas que o espírito tem como opções, como necessidades de vida na sua encarnação, mas que podem ser desequilibradas por causa desses impulsos, por causa dessas qualidades morais que ele já predispõe ou não. E notemos que essa questão de predispor, nós temos uma predisposição, uma inclinação para isso ou para aquilo, que é tudo aquilo que foi criado em vidas passadas. Então, nossa personalidade, ela vem sendo construída através do tempo e as qualidades morais vão sendo conquistadas ou não através da vida do espírito, né? Então a gente agora sabe que é possível que nós dominemos os nossos impulsos pela força da nossa vontade, pela nossa reforma íntima. Porque essas coisas, a vontade, a reforma íntima, se sobrepõem exclusivamente às faculdades do espírito imortal e não às apetências do corpo. Então a gente tem duas coisas diferentes: as inclinações do espírito e os desejos do corpo, as necessidades do corpo. Em primeiro lugar, tem que estar as faculdades do espírito, são elas que devem controlar o corpo. Vamos seguindo nessa linha de raciocínio, porque na 361A, Kardec já tira uma conclusão daquilo que foi dito. Olha só, a seguir-se-á daí, portanto, ele está tirando uma conclusão, né? Que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso, a de um espírito mau. E a resposta é tranquila, né? A resposta diz sim, né? A resposta diz sim. No entanto, tem aqui uma pequena correção de rota, né? Uma pequena correção de pensamento aqui por parte dos espíritos superiores. Eles orientam, né? Sim, é isso. O homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem vicioso de um espírito mau. Sim, mas olha, cuidado com a forma de se expressar. Essa já era uma preocupação dos espíritos superiores na época de Kardec. Antes de dizer que é um espírito mau, diga que é um espírito vicioso e não um espírito mau, né? É um espírito imperfeito e não um espírito mau. O homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Aquele que nós julgamos como sendo, aquela pessoa que julgamos como sendo uma pessoa má, é um espírito imperfeito. O espírito vicioso é um espírito imperfeito. Porque senão, a gente poderia crer na existência de espíritos sempre maus e voltar à crença dos demônios, né? Então é uma correção de pensamento, vamos dizer assim, uma correção de vocabulário, uma correção na forma de interpretar as atitudes que as pessoas têm aqui na Terra, enquanto encarnadas. Meus amigos, isso é de extrema importância para nós espíritas. Sabem por quê? Porque nós somos orientados a fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. É a maior bandeira, talvez, da doutrina espírita. Nós cansamos de lidar com essa informação dentro da casa espírita. Não é nem um pouco incomum nós ouvirmos essa frase em palestras, em orientações de estudo, bom, enfim, né? Estamos muito habituados a ouvi-la. Mas é muito difícil para a gente fazer a caridade se nós julgarmos aquela pessoa que está necessitada como sendo uma pessoa má, como sendo uma pessoa essencialmente má, como sendo alguém que não tem correção, como sendo ali uma pessoa que, independente dos esforços que nós façamos, ela estará sempre naquela condição de erro, naquela condição de desvio, naquela condição de maldade. Pior do que isso, nós julgamos a pessoa como se ela de fato quisesse fazer o mal a si mesma e fizesse com intenção o mal a nós outros. Aí fica mais difícil ainda de lidar com essas circunstâncias. Mais difícil ainda. Porque, poxa vida, né? Nós somos também imperfeitos ainda. Como é que nós podemos
assim, apaziguar a nossa relação de fazer o bem a uma pessoa que deliberadamente é má e que quer fazer o mal a todo custo. Fica difícil da gente lidar com isso. Então vejamos que quando aqui existe essa correção de pensamento, nós estamos pensando no seguinte: olha, essa pessoa que está nesse momento tendo esse equívoco, né, agindo equivocadamente, ela faz assim porque ela tem imperfeições morais que precisam ser corrigidas. Ela ainda não tem grau de progresso espiritual suficiente para não fazer isso. Então é o nosso momento de ajudá-la com a clareza, com a orientação, de modificar ali a sua forma de ser. Aos poucos, né? A gente não pode exigir que a pessoa se transforme também do dia para a noite. Então, isso é muito importante para a gente. Ter a consciência de que é um espírito imperfeito, que traz em si más inclinações, más tendências, como todos nós trazemos, as nossas inclusive. Tanto quanto para a gente ver esse espírito cometer esses equívocos, é incômodo, quanto para o nosso anjo da guarda nos ver cometer os equívocos que nós cometemos. Ou seja, outro espírito encarnado aqui, um pouco mais evoluído que a gente, em certo patamar, vai ser incômodo para ele ver a gente cometer um tipo de equívoco. Por exemplo, a honestidade, né? A gente olha para aquele espírito que é desonesto e a gente já tem um certo nível bom de honestidade, a gente diz, não pode, que absurdo, né? A gente já corre julgar aquela pessoa. Mas a gente talvez tenha em nós algum tipo de imperfeição, a irritação, por exemplo, que um espírito que já tem um certo grau de paz conquistada em seu coração, olhe para nós e diga, olha lá, que falta de caridade, né? Que falta de serenidade que ele tem, se incomode com a nossa irritação. Então, a gente vive justamente nesse contexto social entre espíritos imperfeitos, que é justamente para a gente poder auxiliar, auxiliarmos, né, uns aos outros a superarmos essas questões todas, né? Além do que, nos traz aqui uma definição do homem do ponto de vista moral. Quem é o mal? O homem mau quem é? Não. O homem mau é simplesmente um espírito imperfeito. Olha só, se todos nós não nos encaixamos nessa definição, né? Portanto, se aqui nós não temos espíritos moralmente perfeitos encarnados, cuidado, né, com a atribuição que nós fazemos à qualidade moral do outro, porque no princípio básico, via de regra, todos nós vivemos ainda no oceano das imperfeições de um mundo de provas e expiações. Então temos que tomar cuidado para que a gente não se afogue nesse oceano de imperfeições, para que a gente possa fazer com que cada um de nós aprenda a nadar nesse oceano e aprenda a estar acima dessas águas de imperfeições, né? É preciso dar oportunidade, é preciso dar chance para que a gente também possa ter as nossas. Então, uma nova definição aqui do homem, uma nova definição moral, né, para o homem mau. Não, o homem mau é apenas um espírito imperfeito. Maldade não, imperfeição. Então, é, a diferença é que maldade muitas vezes se faz com intenção, e muitas vezes acontece isso aqui no planeta Terra. A pessoa faz mesmo com intenção. Mas atrás da intenção, o que é que existe? Existe uma falta de progresso moral, existe uma imperfeição. Então, quando esse espírito progredir, ele não vai mais desejar, não vai mais querer, não terá mais a intenção de fazer o mal. E é isso que a gente precisa aprender, porque Jesus aceitava, né, qualquer pessoa que quisesse segui-lo, justamente por essa consciência de um espírito perfeito como ele já era à época em que esteve aqui encarnado, de saber que aquele que o está seguindo agora tem imperfeições, mas que justamente está no caminho de superação dessas imperfeições, né? Bom, eu posso lembrar de uma passagem ainda para a gente arrematar essa questão 361 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis,
que comprova ainda essa questão para nós de que as qualidades morais do espírito, de que as qualidades morais são do espírito e não do corpo. Leon Denis faz uma citação ali maravilhosa para a gente lembrar disso. Ele diz: olha, muitas vezes, e que é a experiência nossa, né, nas casas espíritas, a gente vê isso. Muitas vezes, o espírito que se comunica traz ali traços de caráter muito diferentes dos traços do médium. Ele tem faculdades, ele demonstra faculdades que o médium não dispõe. Não é assim muitas vezes? O espírito vem às vezes quando é um mentor principalmente de trabalho, traz uma mensagem irretocável. E a gente pensa assim, olha, esse médium não teria condições de produzir essa mensagem. Vem falando em outros idiomas, a gente fala, esse médium não fala esse idioma. Então vejam, né? Tem alguns tipos de qualidades, não só as morais, que são próprias do espírito. E ele traz essas qualidades para a mesa mediúnica, muitas vezes. O contrário também acontece, né? Estou falando de boas qualidades aqui, mas o contrário também acontece. Tem aquelas qualidades ruins, né? O espírito vem e dispara ali uma série de palavrões, por exemplo, de impropérios, né? E a gente fala, olha, esse médium não é afeito a esse tipo de hábito, né? Ele não tem esse tipo de postura. Então isso não é dele, é faculdade moral desse espírito que está se comunicando. Então esse tipo de percepção para nós, que somos espíritas, inclusive, é de extremo valor, porque, de fato, o que está sendo posto aqui para a gente, em princípio, como revelação espiritual, que para nós faz todo o sentido, é um tanto quanto óbvio até falar que as qualidades morais são do espírito e não do corpo, né? Convenhamos. Mas isso precisa ser sedimentado em nós e a gente tem comprovação disso nas nossas reuniões mediúnicas, como Kardec já teve ao seu tempo, como o próprio Leon Denis observa, né? Muito bem, vamos em frente. Vamos para a questão 362, a gente vai ver que, posto esse princípio, as faculdades morais são do espírito e não do corpo, posto esse princípio, a gente começa a aprofundar. Vamos lá, 362. Qual o caráter dos homens que se mostram ser desacisados e levianos? São duas palavras aqui que a gente usa muito pouco, né? Desacisado significa alguém que não tem juízo, uma pessoa desatinada, né? E um espírito, uma pessoa leviana, é uma pessoa que age de forma irresponsável, imprudente, uma pessoa que age sem seriedade. É uma pessoa que toma decisões precipitadas, que age sem refletir, sem levar em consideração as consequências da sua ação. E é uma pessoa, enfim, né, que não. Bom, enfim, é isso que define uma pessoa leviana, né? Então, pergunta de Kardec é qual é o caráter desses indivíduos, né, desses homens de espíritos desacisados, qual é o caráter deles? Então, o caráter é um conjunto de valores ainda, né, morais e éticos, que acabam por definir a maneira com que a pessoa age durante a sua vida. Então, esse é o caráter dela, né? Se ela está ligada à honestidade, à sinceridade, à confiabilidade, responsabilidade, honra, são traços de caráter, assim como o contrário dessas qualidades que eu acabei de, de enumerar. Então, qual é o caráter desse indivíduo, né? A resposta é a seguinte: são indivíduos estúrdios, é outra palavra aqui difícil da gente usar, né? Um vocabulário aqui do Livro dos Espíritos que não é muito próprio do nosso cotidiano. Estúrdio é também alguém desajuizado, imprudente, insensato, né? Também pode significar uma pessoa extravagante, excêntrica, em seus comportamentos, né? Então são indivíduos assim, às vezes maliciosos e não raro malfazejos. Então, pessoas que têm a característica, como característica, aqui o vocabulário do Livro dos Espíritos é um vocabulário mais delicado, né?
e a explicação já veio na questão anterior, onde a gente faz essa correção aqui, né, de chamar de espírito imperfeito e não de espírito mau, simplesmente para que a gente não volte à questão dos demônios e para que a gente não demonize quem faz o mal, porque a gente, né, como espírita, a gente julga assim, a gente julga a atitude, jamais o indivíduo, porque o indivíduo, como Jesus disse, é um Deus em potencial, né? Vós sois deuses. É um espírito perfeito em potencial. Então a gente não julga o indivíduo porque a gente sabe da potencialidade. A gente julga aquilo que ele faz, né? Quando ele é malfazejo, a gente julga assim as atitudes. Então, por essa questão, a gente tem aqui um vocabulário um pouco mais delicado, mas a gente pode resumir tudo isso aqui da questão 362, dizendo que o caráter desses homens que trazem, né, leviandade, falta de juízo, é o caráter de quem realmente ainda deseja praticar o mal. Eles têm essa inclinação à prática do mal. E de novo, né? Não percamos de vista que eles têm essa inclinação por causa de suas imperfeições. Um tanto mais imperfeitos do que aqueles que não têm mais essa inclinação, que não têm mais esse desejo de praticar o mal. Então, aqui Kardec ainda explorando qualidades morais, né? 363. Os espíritos têm paixões de que não compartilha a humanidade. Olha só o que Kardec está propondo, né? Tem paixões que são próprias do plano espiritual que nós encarnados não conhecemos? Olha que pergunta interessante, né? Curiosa, porque se houverem paixões desse tipo e a gente não conheça, a gente vai ter um trabalho muito maior do que o que a gente pensa, né? Para poder chegar à condição de espíritos perfeitos. Entre outros problemas que a gente poderia ter se fossem identificados esses tipos de paixões, né? Então, tem alguns tipos de paixões que a humanidade não conheça? Não, porque se fosse de outro modo, a gente já teria avisado, dizem eles, né? Os espíritos superiores. Bom, então vamos pensar um pouco agora, nesse instante, sobre esse contexto que a gente tem aqui, até a questão 363, que é um contexto de grande valor para a gente. Existem paixões que os seres encarnados não conhecem? Não. Então, as qualidades morais, elas são cultivadas durante toda a vida do espírito. Nós já vimos situações em que espíritos estão no plano espiritual, aqui mesmo, né, no livro dos espíritos, falamos sobre isso, que estão no plano espiritual tentando progredir, vão a mundos transitórios para ter um pouquinho de descanso e continuar a fazer planos para o progresso. Podem estudar no plano espiritual, inclusive estudar suas próprias vidas e planejar mudanças. Depois voltam à matéria e aqui na matéria colocam à prova tudo aquilo que planejaram. Vejam, o que isso tudo nos traz? Que conclusão nós tiramos disso tudo? Que o espírito, quando ele vem ao plano material, ele vem com certas tarefas que são tarefas de enobrecimento, são tarefas de crescimento espiritual, de progresso espiritual. E que justamente ele vem ao mundo corpóreo, que é onde as paixões mais, onde as paixões são vivas, onde as paixões de fato existem, despertas pela matéria, alimentadas pela matéria, justamente para que ele tenha que fazer esse esforço de vencer as suas imperfeições morais. O corpo sente, o corpo quer, o corpo deseja, o corpo pede, mas quem cede ou não é o espírito. Então, seja uma questão de honestidade, de hombridade, de honra, né? Uma questão de caridade, de fraternidade, seja qualquer tipo de questão moral que o espírito enfrente aqui na Terra, ele enfrenta essa questão sempre tendo como oposição o seu interesse material. Isso é importantíssimo também da gente perceber. A nossa grande luta enquanto espíritos encarnados é colocar os interesses espirituais, os interesses morais, acima dos interesses materiais.
E aí vai ficar a pergunta, né? Como é que a gente tem feito essas escolhas? Porque acima de tudo isso, reina e tem que reinar a vontade do Espírito. E é isso que faz com que o Espírito se transforme. É essa vivência dele, desse grande dilema: matéria moral, matéria intelectual. O que eu escolho? O que eu quero? Para onde eu deixo inclinar as minhas ações? Mais para o campo material ou mais para o campo moral, que é o nosso foco específico aqui nesse momento, né? Eu volto a fazer uma referência agora ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, outra vez, Leon Denis, capítulo 19, quando o capítulo 19 tem o título A Lei dos Destinos. Bem sugestivo para a gente, né? Leon Denis explica que essa ação que a gente tem aqui na Terra, essa escolha constante, o nosso pensamento avaliando as situações que nós temos, e depois o espírito escolhendo o que, que ele vai fazer, como ele vai agir, para onde ele vai deixar as suas atitudes o levarem, o desenvolver dos seus hábitos. Então, essa ação contínua é que faz a lei dos destinos, né? Por isso do título do capítulo. Então, explica Leon Denis que no decorrer dos séculos e de suas várias existências, através desse pensamento, dessa vontade, dessa ação praticada, o espírito age sobre o seu próprio perispírito. E é assim que se desenvolvem as nossas aptidões, sejam elas físicas, sejam elas qualidades morais, sejam elas qualidades intelectuais. Então, são resultado de inumeráveis ações acumuladas, registradas pelo perispírito e que ocorrem no decorrer de toda a nossa encarnação. Então, todas as atitudes que nós tomamos influenciam tanto o nosso perispírito quanto o nosso progresso moral. Então, não desanimemos, porque somos espíritos imperfeitos e viciosos? Somos, ainda temos nossas imperfeições e vícios. Mas a gente não precisa se desesperar com isso, porque não estamos condenados por causa disso. Muito pelo contrário, a reencarnação é a prova de que Deus nos está dando uma oportunidade nova de lidarmos com tudo isso por nossa própria vontade, pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso próprio progresso. Quando a gente tem esse tipo de clareza, a gente passa a agir de forma diferente. Por quê, meus amigos? Meus queridos irmãos, uma imperfeição e um vício não são vencidos do dia para a noite. A gente percebe nos grupos de alcoólicos, de narcóticos anônimos, que existe o princípio de que uma vez vicioso, sempre vicioso, para eles, né, que tratam aqui do contexto terreno. Para nós que somos espiritualistas, a gente pode ter a propensão ao vício durante essa encarnação. Eles dizem só por hoje não. Por hoje eu não vou fazer uso, seja do álcool, seja do narcótico. Por hoje eu não vou usar. Cada dia é uma luta de saber que hoje não. É interessante essa luta, porque pode haver uma recaída? Pode. E o que acontece depois da recaída? Retoma-se a tarefa. Por hoje, não. Né? Sempre há oportunidade nova na economia divina. Então, diante da nossa irritação, talvez da falta de honestidade, ou qualquer outra imperfeição que a gente tenha, que nós tenhamos o nosso pensamento consciente dessa imperfeição e que a gente possa tratá-la dizendo por hoje não. Hoje eu não vou ser irritadiço, hoje eu não vou ser desonesto, hoje eu não vou comer demais, hoje, né? Então, por hoje, não. E amanhã eu repito o processo. Se algum dia eu recair, eu faço aquele exame de consciência, procuro saber por que caí, identifico quais foram os gatilhos, né? O que me levou àquela queda e refaço o meu caminho agora, mais fortalecido contra aquele gatilho. E por hoje não, outra vez, né? Se não dá para ser pelo dia todo, por uma hora não. Dessa vez, não. Porque
Olha o que Leon Denis está nos ensinando aqui. Que isso é construído através dos séculos. Perdão. Isso é construído através dos séculos. Não é a conquista de um instante só, né? De uma decisão tomada agora com efeito para agora. Faculdades intelectuais e morais são trabalhadas, são construídas com esmero, com esforço. Virtudes, riquezas da alma, escreve Leon Denis, são adquiridas no decurso dos tempos. O homem de gênio fez um imenso esforço na ordem intelectual, e a santidade foi conquistada à custa de uma luta secular contra as paixões e atrações inferiores. Palavras de Leon Denis, ainda no mesmo tópico. Né? Vejam, a gente constrói as qualidades morais com muito esforço. E cada vez que a gente pratica uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, cada sacrifício do eu, escreve Leon Denis, cada sacrifício do nosso egoísmo, diz o apóstolo, o filósofo espírita, que isso causa na gente uma dilatação interior. Alguma coisa se expande em nossa alma, ela se dilata, ela sente uma chama viva. A sensação é verdadeira, é a alma crescendo, é o espírito se iluminando. Só que a gente não faz isso por tempo suficiente para manter esse clarão, para manter esse calor, para manter essa chama acesa. A gente faz aos pouquinhos ainda. Mas a boa notícia é que a gente já faz. A gente já é capaz de ter pensamento altruísta, de ter impulso de solidariedade, de sentir o nascimento do amor puro em nós. Então, qual é a nossa tarefa? Multiplicar esses momentos através do nosso modo diferente de pensar, de agir, de compreender a vida, né? Então, é só assim que nas próximas encarnações nós teremos aquilo que invejamos em outras pessoas. Nossa, que facilidade que ela tem para lidar com essa situação. Olha, não se irrita por nada. Olha que felicidade que ele tem, né? Vive na sua vida grandes dificuldades, mas não se irrita por nada. Está sempre feliz, está sempre alegre e ainda faz caridade para os outros. Que saudade, né, de gente assim, que saudade do nosso Chico Xavier, né? Nos dando esse exemplo todos os dias. O corpo muitas vezes fraco, já doente outras vezes, né? Aquele olho do Chico que incomodava bastante. Tinha o seu trabalho profissional, um trabalho árduo de caridade na doutrina, tanto na caridade material que ele fazia, levando comida, cedendo agasalhos, roupas que ele recebia e passava, né, adiante, cestas básicas, dinheiro que ele tirava do próprio bolso para ajudar pessoas com medicamentos. Trabalhava, tinha trabalhos mediúnicos até altas horas da noite, e sempre o sorriso no rosto, e sempre o bom humor, e sempre a boa palavra, e sempre a boa orientação. Que saudade do Chico, né? Mas pensemos que nós conhecemos pessoas assim em nossas vidas. Pessoas que talvez demonstrem isso num grau muito interessante de ser observado e que servem para nós também, de exemplo, né? De fé, de esperança, de caridade. Conquistaram, né? Conquistaram, trabalharam isso no seu íntimo e conquistaram essas qualidades morais. Vamos adiante, então? Muito bem. Então, não, as paixões estão aqui na Terra e elas têm essa utilidade para nós, elas têm essa função, né? Função de nos fazer progredir, a função de nos exercitar, de exercitar a nossa moral. Então vamos lá. Questão 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Então notemos que agora Kardec entra pelo campo da pesquisa das qualidades intelectuais, né? Já passamos pela parte das qualidades morais e agora as intelectuais. É o mesmo espírito? A gente vai entender o porquê dessa pergunta logo na sequência. Logo na sequência, a gente vai ter essa
a explicação do qual é a ideia que Kardec está colocando aqui, né? Um pouquinho mais adiante, a gente vai ver na última questão aqui do nosso item de hoje, que existe uma opinião, ou existia na época de Kardec uma opinião, que as diferentes faculdades intelectuais e morais eram o resultado de vários espíritos que estivessem no mesmo corpo, tá? Que eu estou marcando aqui, tá? Só adiantando um pouquinho o porquê dessa questão surgir, é que ela está preparando aquela última que vem lá, a 366, né? Ela está preparando ali o desfecho do estudo todo, que encaminha para a unidade, né, do espírito e para a unidade das qualidades intelecto-morais em um só espírito. É isso. Então, o mesmo espírito das qualidades morais e as qualidades da inteligência, certamente, em virtude do grau de adiantamento a que se acha elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Olha só, aqui já Kardec põe a pergunta, mas a resposta já traz um adiantamento da questão que estava sendo preparada, né? Daquilo, do pensamento que está sendo combatido. Então, é um espírito só que tem em si as faculdades morais e as faculdades intelectuais. E aqui isso gera para a gente uma dúvida, que é uma dúvida natural. É uma dúvida que faz parte, inclusive, do nosso cenário espírita, né? A gente sabe, eu sou um espírito só, então eu tenho um certo grau de inteligência, um certo grau de moralidade. Nem sempre essas duas coisas estão em equilíbrio. Nem sempre estão em equilíbrio. E é justamente essa dúvida, né, que tem no meio espírita e que é trazida na questão de número 365. Ora, por que que muitos homens que são, ou por que homens que são muito inteligentes, indicando serem espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então, cuidado com essa questão, porque essa questão tem uma conclusão nela. Kardec coloca uma conclusão nessa questão. Que conclusão é essa? Inteligência é sinônimo de superioridade, ok? Então, olha, tem alguns homens que são muito inteligentes. Isso indica que neles estão espíritos superiores. Então, inteligência é sinônimo de superioridade. Muito cuidado com essa questão, porque ela traz essa conclusão assim posta previamente. Kardec coloca uma conclusão antes da resposta dos espíritos, até para ser colocada à prova pela resposta, né? Então, o que a questão quer dizer? Ela quer dizer, por que os homens inteligentes podem ser moralmente falhos? É uma reflexão sobre esse progresso desigual do espírito em duas instâncias diferentes. Emmanuel chama essas duas instâncias de asas, né? Ele diz que o espírito alça voos maiores quando ele tem as suas asas em equilíbrio. Uma asa é a asa do intelecto, a outra asa é a asa da moral. Se ele tiver uma asa só desenvolvida, ele não voa, né? Ele permanece estacionário. Então eu dizia o seguinte: cuidado com essa pergunta, porque ela coloca essa conclusão de que inteligência é sinônimo de superioridade. Mas que tipo de superioridade? Então, cuidado, porque um homem mais inteligente que o outro, né, na questão de, por exemplo, na questão de conhecimentos. Então, é uma pessoa que é uma enciclopédia, ela conhece muito das coisas, muito acima da média da humanidade, né? Fazemos uma suposição aqui, que haja essa pessoa. Então a gente vai dizer, olha, é um ser humano que realmente tem uma inteligência superior. Mas inteligência no sentido de conhecimento apenas, porque inteligência, para nós, hoje, já envolve outros aspectos que não apenas o do conhecimento. E olhem, muita atenção, hein, amigos? Aqui a gente está usando inteligência como sinônimo de memória. De memória. Ele tem de memória muitas coisas, ele conhece muito das coisas. Cita livros da literatura mundial, não só da literatura brasileira.
É um gênio, tem uma memória espetacular. Inteligência como sinônimo de memória. Tem outros tipos de inteligência. Tem professores, é, professores não, pode ser até professores. Tem pessoas, né, professores ou não, que fazem cálculos de cabeça que a gente não. A gente fala, nossa, que homem, que mulher, que pessoa inteligente. Olha os cálculos que ela faz, não usa uma calculadora, não usa um lápis, um papel, nada. Tudo é uma capacidade de cálculo espetacular. Tem pessoas que resolvem problemas dificílimos, matemáticos, por exemplo. E a gente diz, nossa, que pessoa inteligente. Mas essa que resolve problemas matemáticos talvez não tenha a memória daquele a quem eu me referi há pouco. E tem um outro tipo de inteligência também que a gente está levando muito em consideração hoje em dia, que é a tal da inteligência emocional. É uma pessoa que tem todo esse grau de conhecimento ou de facilidade para certas áreas do pensamento, mas que não lida bem com a postura de outras pessoas, que não lida bem com as suas próprias atitudes. Uma pessoa que tem dificuldades de relacionamento, ela não tem essa inteligência emocional, essa inteligência de relacionar-se com o outro. Então, cuidado, né? Quando a gente fala em espíritos superiores, não significa que esse espírito que demonstra profundo conhecimento em uma área, conhecimento inclusive acima da média da humanidade, não significa que ele seja um espírito superior. Significa que naquele ponto ele aprendeu um pouquinho mais que os outros. Mas isso, né, tem o seu mérito, obviamente que tem o seu mérito, mas isso, né, do ponto de vista de ser um espírito superior na escala de espíritos que Kardec coloca, a gente percebe que pode não ter um efeito tão grande, né? À medida que uma cozinheira pode conhecer receitas maravilhosas e executá-las muito bem, pode ser um conhecimento que esse outro, que conhece muito de literatura ou de matemática, não tem. E o que, que o conhecimento dele tem de mais precioso do que o da cozinheira? A gente precisaria ficar muito tempo discutindo essas coisas, né? Então, cuidado com essa conclusão nessa pergunta, porque ela nos leva por caminhos que podem ser um tanto quanto enganosos, né? Então, olha só, como é que vem a resposta, e a resposta vem trazendo essa reflexão de que inteligência e moral nem sempre caminham juntas. Então, superior em quê? Precisa pensar bastante nisso. Por quê que os muito inteligentes são ao mesmo tempo viciosos? Porque eles ainda não são bastante puros. O que, que isso quer dizer? Eles têm inteligência no que diz respeito às questões do pensamento, do intelecto, mas não trataram da sua conduta moral, né? Cedem ainda à influência de outros espíritos mais imperfeitos do que eles, por causa de seus hábitos, de seus pendores, porque não controlam os impulsos da matéria, suas paixões, como a gente viu agora há pouco. Olha aqui, o espírito progride em insensível marcha ascendente. Insensível marcha. Muito de pouquinho em pouquinho, como a gente viu com Leon Denis agora há pouco. Cada atitude no bem vale. Cada pensamento bom é contado. Cada bom sentimento faz diferença. Né? Então, progride em insensível marcha, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Ou seja, não é porque aprendeu muito no campo do intelecto que cresceu moralmente. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro em moralidade. A gente vai ter a oportunidade aqui mesmo no Livro dos Espíritos de perceber que existe sim uma relação entre o conhecimento e o desenvolvimento moral. O Livro dos Espíritos vai dizer, depois, lá nas leis morais, a gente vai estudar que o conhecimento vem primeiro, porque é importante que o homem saiba a diferença entre o bem e o mal e escolha entre um dos dois. Aí sim ele tem progresso real sendo realizado, né? Progresso verdadeiro sendo realizado. Mas essa é uma questão que a gente vai deixar para o futuro, né? Existe a relação entre os dois, mas nem sempre esse progresso acontece ao mesmo tempo. Por isso esse desnível, né? Essa discrepância entre espíritos que crescem muito em uma área
e nem tanto na outra. Então, bom, vamos para a questão final. Lembrando, né? Pureza se refere aqui na questão 365, vou voltar aqui um pouquinho na tela. Pureza se refere à moralidade, né? É, então, um pouquinho mais aqui, né? Não são bastante puros. Pureza se refere à moralidade, ok? Então, pureza é diferente de inteligência, de intelecto. Então, vamos lá. Por isso, não cresceram moralmente. Questão 366, que a gente já adiantou, né? Tem uma opinião que diz que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam na encarnação dele de mais espíritos. Cada espírito tem uma aptidão especial. Eu tenho um espírito em mim que é muito inteligente e o outro que gosta de comer demasiadamente. São dois espíritos que se manifestam em mim. Esse inteligente para as coisas da matemática, por exemplo, e o outro que gosta de comer demais, né? Bom, que pensar dessa opinião? Aí a resposta, meus amigos, vem assim, ó, refletindo, né? Refletindo, basta pensar, reconhecereis que ela é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Um espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. A resposta está na vontade. É a vontade que coordena todas essas instâncias do espírito, que coordena o que o espírito faz com o conhecimento intelectual que ele tem, se ele usa para o bem, se ele usa para o mal. É a vontade quem põe ordem em tudo isso. Olha lá, se o homem fosse um amálgama de espíritos, uma mistura, né, uma mescla de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade. Portanto, sem individualidade não há progresso. Sem individualidade não há progresso. Eu só consigo progredir se eu tiver a minha individualidade assegurada. Se eu for uma mescla de espíritos, um pode progredir aqui, naquela questão que eu dizia, né, da gula, por exemplo, ele progride, mas não quer mais ficar comigo, vai para outro lugar, pode vir outro, com outra má inclinação. Vejam, essa teoria, né, essa opinião que está aqui colocada, ela traz diversas dificuldades para a gente compreender justiça divina, para compreender progresso do espírito, para compreender tudo aquilo que a doutrina espírita esclarece para a gente com tanta precisão, né? Então vamos lá, vamos fechar essa questão. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e no entanto curioso é ver-se como multiplica dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais, que é o que o livro está nos dizendo, né? Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Né? Tinha o deus do fogo, o deus do trovão e assim por diante. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Então, é, a gente tem como efeito uma conduta moral inadequada, não significa que a causa seja outra que não o espírito. Um espírito só, uma causa só, tanto para a inteligência avançada quanto para a conduta moral, às vezes, retrógrada, né? Retrógrada não, sem progresso, ainda estacionária. E o contrário também. Tem pessoas que têm um coração boníssimo, atitudes de grande caridade, mas que não têm um estudo muito profundo. É um espírito só que tem essas mesmas características, né? E como dizíamos há pouco, viver nessa mescla social é muito bom. Eu quero voltar, agora a gente termina com o comentário de Kardec e na sequência eu volto só um pouquinho naquela questão para fazer um comentário final a respeito de algo importante que está ali naquela questão. Vamos ao comentário de Kardec e aí a gente volta para lá. Primeira coisa que a gente tem aqui no comentário de Kardec é uma conclusão da questão com exemplos do mundo corpóreo
e do mundo moral. Olha lá, o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito vários pontos semelhantes. Olha só, enquanto os cientistas estiveram na aparência dos fenômenos, acreditaram que a matéria fosse múltipla, que a matéria fosse muitas coisas que muitos dos componentes da matéria. A gente já viu isso um pouquinho estudando a primeira parte do livro, né? Muitos elementos para formar a matéria, muitos elementos básicos, né? Da mais remota antiguidade, pelo menos quatro: terra, fogo, água e ar. Depois a química veio trazendo outros elementos como fundamentais da matéria. Hoje a gente compreende que é, a matéria elementar é uma só. Nós temos ali na essência da matéria um núcleo, né? Para nós espíritas, a gente vai antes desse núcleo ainda identificado pela nossa ciência. A gente vai antes até da quântica, né? A gente chega no fluido universal, que é um fluido só e que das suas modificações nós temos toda a matéria. Então veja só, quando os cientistas viam a aparência, a diversidade das coisas, eles acharam que eram muitas causas. Hoje já sabem que é uma causa só para toda a matéria, núcleos, né? Atômicos, subatômicos, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Agora Kardec relaciona isso com o espírito. Da mesma forma como aconteceu na matéria, acontece no espírito. As diversas faculdades são manifestações de uma só fonte, do espírito, que está ali encarnado. Seguindo com Kardec, né? Voltando só um pouquinho aqui. De semelhante sistema, decorreria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado. Na questão de sermos habitados por vários espíritos, né? Isso torna a hipótese absurda, o que nos tornaria seres múltiplos e sem individualidade, consequentemente sem responsabilidade. Então, vai por terra toda a doutrina moral, né, que decorre do espiritismo. Se a gente não tem individualidade, se a gente não tem responsabilidade, a gente não tem que desenvolver doutrina moral. Aconteça o que acontecer, né, não tem como a gente progredir. Então Kardec arremata aqui com esses argumentos as explicações dos espíritos que os espíritos nos deram aqui. Meus amigos, eu quero encerrar o estudo de hoje aqui com aquele comentário que eu prometi sobre essa questão 366, que fala sobre a individualidade do espírito e que tem aqui esse grifo que nos dá uma orientação maravilhosa. É sobre isso que eu quero falar e encerrar o nosso estudo hoje em cima dessa informação aqui. Para progredir, o espírito precisa de uma vontade única. Então vejam que a gente pode enumerar diversas faculdades para o espírito, mas que aqui nessa resposta os espíritos superiores indicaram o caminho do nosso progresso, o exercício da vontade. E a respeito dessa orientação, nós temos um comentário do espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no segundo capítulo do livro Pensamento e Vida. Esse segundo capítulo justamente tem o título Vontade. Eu vou ler um pedacinho aqui desse comecinho do capítulo para a gente ter uma noção sobre a importância disso que está sendo dito aqui. Vamos lá. Emmanuel escreve o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então ele vai destrinchar a mente humana, né? O que é que tem dentro da mente humana? As nossas faculdades. As nossas faculdades estão ali, as nossas inclinações, está tudo ali dentro disso que se chama mente humana, né? Então Emmanuel diz assim para a gente: vamos imaginar que isso seja um imenso escritório e que é um escritório que tem seus departamentos, né? Então continua escrevendo Emmanuel. Aí possuímos o departamento do desejo. No departamento do desejo operam os propósitos e as aspirações,
acalentando o estímulo ao trabalho. Olha só, hein? Lá no departamento do desejo, a gente tem os nossos objetivos, propósitos, nossas aspirações, desejos, né? Isso é o estímulo para que a gente trabalhe, para que a gente haja, para que a gente tenha ações. Tem também o departamento da inteligência, continua Emmanuel, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então é lá que tem progresso e cultura, departamento da inteligência. Temos também o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. E, né? Artes e tudo mais, né? Ideais de moralidade, assim por diante. Enfim, departamento da imaginação. Tem também o departamento da memória. Então vejam, né? Faculdades do espírito, olha só, memória, imaginação, inteligência, desejo. Departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Como disse Leon Denis, a gente tem todos essas faculdades em nós que vão sendo desenvolvidas, que vão definindo isso que Emmanuel chama aqui de investimentos da alma, naquilo que a gente investe, aquilo que a gente se concentra, naquilo que a gente trabalha. Em que eu trabalho nessa minha existência? Eu tenho trabalhado pelo desenvolvimento desses departamentos, dessas faculdades que são minhas, porque o que eu sou hoje é reflexo desse meu trabalho em vidas anteriores, como disse Leon Denis. Ok? Bom, continua Emmanuel e é aqui o ponto em que eu queria chegar. Acima de todos eles, olha só, Emmanuel dizendo, acima de todos esses departamentos do pensamento, da inteligência, imaginação, memória, desejo, acima de tudo isso, surge o gabinete da vontade. Então, né, assim, muito condizente com o que está no Livro dos Espíritos, porque aqui, ó, para progredir, precisa o espírito de uma vontade única e não da vontade de vários espíritos habitando um corpo. Né? Todos nós somos dotados de uma vontade única e é nela que nós precisamos nos concentrar. Continua Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Da ação mental. Vou repetir, a vontade é a gerência, é ela que gerencia de forma esclarecida e vigilante todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, olha só, é a vontade que dirige tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente experiencia em nossas vidas. Esse é um conhecimento de extremo valor para nós. Se a gente quer vencer vícios, quer vencer imperfeições, se nós queremos adquirir conhecimentos intelectuais, onde é que a gente tem que se concentrar? No fortalecimento da nossa vontade. Eu quero mesmo isso? Qual é o objetivo? Colocar objetivos, né? Para que eu quero conhecimento intelectual? Para viver uma vida melhor, mais esclarecida, mais bem orientada, com mais capacidade. Então faço cursos, promovo estudos em diversas áreas do conhecimento e assim cresço intelectualmente. Mas a vontade é que se sobrepõe ao uso desses conhecimentos, aos meus hábitos cotidianos. É ela que freia as paixões para que delas não decorram vícios, para que ao atender essas paixões eu não prejudique o meu próximo. É assim que eu vou lapidando a mim mesmo enquanto espírito, é assim que eu vou purificando, para usar o vocabulário do livro, né? Purificando as minhas faculdades, e é assim que eu vou me tornando uma pessoa melhor. Aqui o segredo da reforma íntima, o grande impulso, o leme, né? Como diz Emmanuel, o leme é aquilo que dá direção, não é? O leme é o que dá direção à embarcação. É esse o papel da vontade em nossas vidas.
Então, que a gente fortaleça a nossa vontade na consciência de quem nós somos, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, mas principalmente de nossas virtudes. No redirecionamento de nossos hábitos. Quando a gente vai conseguindo as vitórias que a vontade põe para a nossa existência, a gente vai sentindo aquilo que Leon Denis disse agora há pouco, aquela chama, né? Aquela luz, aquela alegria de ter progredido, de ter conquistado, de saber se alguém capaz, de saber se alguém que sabe progredir, que consegue conquistas, tanto no campo do intelecto quanto no campo da moral. Bom, se a gente aliar tudo isso com fraternidade, com caridade e com as orientações do Cristo, nós temos tudo para conquistar o progresso intelecto-moral que nós tanto desejamos e que é ensinado pela doutrina espírita, nos levando a uma vida muito melhor, com certeza. Queridos amigos, espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso. Desejo a todos uma excelente semana. Agradeço mais uma vez pela companhia generosa aqui no canal, pela paciência em nos ouvir, em estar conosco estudando o Livro dos Espíritos, e deixo o convite para o nosso próximo estudo. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.